Fala lavador profissional, tá começando mais um vídeo aqui no canal e vou contar a segunda parte de como foi o meu início na estética automotiva, tudo que eu passei, os percalços, os desafios e agora vai para a segunda parte, né? Então, para você que é novo aqui no canal, é a primeira vez, aqui a gente fala sobre estética automotiva, empreendedorismo e mentalidade. Então, seja bem-vindo ao canal. Eu tenho certeza que você vai absorver bastante coisa legal aqui e vai agregar na sua vida, na sua carreira, na sua empresa. Então vamos lá. Eu ainda no delivery, antes de conseguir o primeiro ponto, falando ainda um pouco sobre desafios, eu lembro que um cara que estudou comigo fez cursinho, com 16 anos eu já fazia curso para carreiras militares, depois veio a pandemia e tal, e eu acabei desistindo. Enfim, esse cara, quando eu comecei a lavar carro, eles falaram comigo assim, para você conseguir cliente, você precisa gravar stories, gravar reels, e assim, uma pessoa que nunca gravou, um cara bem assim, sabe, bem introvertido mesmo, eu era bem na minha, então, assim, foram muitos desafios, não foi fácil para mim gravar. E claro, né, galera, os vídeos não ficavam legais, ficavam uma bosta, felizmente, mas era o meu melhor naquele momento e as pessoas iriam sim, pessoas idiotas que não construíam nada, né? O Uber, né, começou a fazer piada de mim, mandar nos grupos e tal. Cara que não conseguiu nada na vida, nem assim, nada contra o Uber, mas o Uber é um subemprego, é um cara que tá tentando vencer na vida também e, né, enfim, tava fazendo piada comigo. São coisas que acontecem. Mas enfim, eu continuei, não abaixo. Por que eu tô falando com isso? Porque tô falando isso para vocês. Porque vão aparecer pessoas que vão fazer isso. Se você estiver começando seu negócio, vão ter pessoas que vão querer fazer piada, chacota de você, mas eu tô falando isso não é para me vitimizar. É uma realidade e vai acontecer com você também. Se você está começando seu negócio, você é uma pessoa simples, que veio de baixo, isso vai acontecer com você também, tá? Ou você também que já veio de uma família bem estruturada, pode ser que façam isso com você também. Façam piada com você. Enfim, tinha um vizinho que falou comigo assim, ó, a oportunidade ela só passa uma vez. Aí tinha um lote do lado da minha casa, um lote baldio, e eu comecei a ficar namorando naquele lote. Falei, pô, que lote top, um lote, é um lotão nem de 300 metros quadrados. Falei, pô, aqui dá pra mim construir uma estética assim, assim, assado. Fiquei namorando aquele lote e um belo dia eu falei assim, vou lá no dono desse lote, caça esse dono. Aí descobri que quem tomava conta do lote era a mãe do dono, o dono mora nos Estados Unidos. Aí fui lá, conversei com ela, eu vou ligar pro meu filho aqui e a gente vê. Aí deu certo. Ela ligou, o filho dela falou, não, eu alugo esse lote pra você sim, fica só cheio de mato e tal. Então acaba que eu ia cuidar, né, do espaço para eles. Aí eu falei assim, ó, eu preciso só assim, assado, jogar uma brita e tal. Ele falou, não, não vou bater vou levantar umas paredes e tal. Aí eu fiquei muito alegre, empolgado. Fiquei empolgado. Falou, opa, maravilha, vai ser uma estrutura ainda melhor do que eu imaginava. E nisso, galera, eu muito empolgado, eu sempre fui muito proativo, muito enérgico e tal, querendo fazer as coisas acontecer rápido. Comecei a ajudar eles lá. Eles eram mão de vaca, tá? Então, eles não queriam pagar o valor justo para o ajudante, então sobrava para mim. Então, tipo assim, tudo era eu. Para fazer o serviço lá no momento da sapata, da alvenaria, sobrou para mim, para fazer massa, sobrou para mim. Eles compraram um monte de coisa no meu CNPJ. Assim, eu fiz de boa vontade também, eles pediram, né, para conseguir preços melhores. E eu dei o máximo para ajudar e tal, para construir mesmo, porque era um sonho, era um projeto. Não reparem, aqui é movimentado aqui na Rua da Estética, vai passar ônibus, caminhão, toda hora, apesar que já são 9 horas da noite, né? Só lá que eu tô gravando. Enfim, galera, fui ajudando eles e tal, com muito curso, levantar as paredes, bater o piso. E assim, eu ajudei muito de verdade mesmo. Se der, eu vou até colocar uns trechos de quando eu tava furando a sapata lá. Como eles não queriam pagar ajudante, então sobrou para mim, que eu já tinha experiência com ajudante pedreiro. Então sobrou para mim e eu já queria muito, então mandei brasa naquilo. E fui desenrolando serviço. Não foi fácil. Eles eram umas pessoas muito difíceis todo dia. A galera parece que tá nos Estados Unidos. Para eles parece que todo mundo aqui tá querendo tirar vantagem em cima deles. Então todo dia me manda pedir vídeo.
Então todo dia eu fazia vídeo de evolução da obra e tal. Enfim, galera. Aí levantou as paredes, fizemos alicerce, tudo bonitinho. Na hora de me entregar o ponto de fazer o telhado, o cara me vira e fala que não tem dinheiro mais e que não vai dar para fazer o telhado. E eu, caraca, velho, né, e tal, o cara falou que ia fazer o telhado para mim, deixar no jeito para eu poder trabalhar, e que eu já fiquei ansioso, frustrado, triste. Cara, aquele foi um balde de água fria mesmo, mano. Eu fiquei decepcionado. Sabe por que que é ficar decepcionado mesmo? Fiquei muito decepcionado, porque era um sonho mesmo, era um sonho de verdade. Ter uma estrutura, poder sair, é, lavar carro na rua e ir para um ambiente profissional, estruturado, cara. Era um projeto assim que eu ansiava muito, mano. Queria muito aquilo. Aí só que eu não tinha dinheiro, gente. Eu faturava lavando carro na rua, acho que nem R$ 1.000 por mês, entendeu? Era lavagem de R$ 50. Assim, era difícil. Não tinha mentalidade de fazer dinheiro ainda, né? Eu tava apenas no início. Mas aí eu consegui um dinheiro com a minha mãe. Aí a gente conseguiu um dinheiro e conseguiu fazer o telhado. Aí eu liguei para ele e falei, fulano, conseguiu o dinheiro do telhado aqui e tal, ou seja, né, trouxe a solução, não precisava mais dele gastar dinheiro. Se ele não tinha dinheiro, né, então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o telhado aqui, tudo que eu fizer de melhoria no seu espaço, a gente vai abater no aluguel. Aí foi difícil, cara, eu pedi um valor justo do aluguel, ele colocou um pouco mais alto e tal, fiquei pensando, falei, ah, beleza, vamos fazer assim então. Enfim, com muita dificuldade, chegamos a um acordo. Ele era um cara muito. Qual que é a palavra? Não é redundante, é isso mesmo. Acho que a palavra é essa. Um cara muito, sei lá, difícil de mexer mesmo. Enfim, consegui convencer ele, fizemos o telhado e tal. Começa. Aí, quando foi para fazer o contrato, eu pedi para ele fazer o contrato de 5 anos, né? Já que eu ia investir no espaço e tal, eu precisava de um tempo para mim conseguir estruturar, ser conhecido na localidade e tal. Enfim, ele falou, não, só vou fazer contrato com você de 1 ano e tal, eu não tenho intenção de te tirar daqui, isso e aquilo, não tem porquê eu fazer, te tirar do ponto e tal. Aí o cara tava sendo assim, difícil você conversar com ele, né? Cara difícil, sempre do jeito dele, sabe? Aí eu fui, beleza, pode ser sim então. Aí, galera, mexi na estética, pintei, fiz um monte de coisa, fizemos o telhado e tal. Aí comecei nem a alavancar meu negócio, comecei a crescer, a conquistar os clientes, comecei a ser reconhecido aqui na minha localidade como um profissional realmente diferenciado. Esse cara vai e me pede o ponto, assim, faltando 15 dias para vencer o contrato. Ele me pede o ponto, poxa, assim, meu chão caiu. Por quê? Eu fiz muita coisa pro cara. Assim, não teve um pingo sei lá, até esqueci a palavra que agora, mas ele não reconheceu nada, o cara não teve um pingo de consideração, saca? Não teve, a palavra que eu tava falando é essa, não teve consideração por tudo que eu fiz, guardei material deles em casa, trabalhei de graça de estudante PD, não cobrei nenhum real deles, e o cara não teve consideração nenhuma. Aí depois, aí eu desocupei o ponto dele, não questionei nada, porque realmente ele foi assim, bem ignorante mesmo, ó, desocupa meu ponto aí. Então questionei, falei, ok, beleza, vou desocupar seu ponto. No dia que chegou, mano, a mãe dele já chegou lá, não, tira isso logo, desocupa rápido, que não sei o que e tal. Eu pensei assim, caraca, isso aqui era a mulher que, quando precisava de mim, que me elogiava, que eu era um menino bom, isso e aquilo. Olha como que a pessoa transformou. Tipo assim, eu me senti assim, sei lá, cara. Tipo assim, como se eu tivesse aproveitado o máximo que eu podia oferecer para eles, como não podia fazer mais nada, eu simplesmente me descartou.
Aí eu fiquei triste e com dificuldade de achar outro ponto, né? E falei assim, nossa, e agora o que eu vou fazer e tal? Como é que eu vou guardar esse monte de coisa lá em casa? Peguei minhas coisas, guardei tudo lá em casa. Não, foi muito triste ter que desmontar meu piso modular, tudo que eu tinha feito lá. Foi triste. Antes disso, eu estava conversando com meu primo pra gente poder. é, Enfim, antes disso, só queria pontuar algo aqui. Se você estiver começando esse teste automotivo, cara, não cometa esses erros, tá? Não confie nas pessoas, não venda, não prostitua o seu tempo, não venda o seu tempo barato. Quando as pessoas veem que você é muito prestativo, ajuda muito, as pessoas tendem a não te valorizar. Foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, não seja um cara igual eu fui, sabe? Muito bonzinho, não. Seja, tenha seu valor, saca? Eu acho que eu, sei lá, eu fui muito inocente. Inocente de verdade, essa é a melhor palavra, eu fui muito inocente. E o cara me pediu ponto, venceu o contrato, não quis nem saber, nem me deu um prazo. Inclusive ele ainda me devia R$ 4.000, ele me devolveu os R$ 4.000. E nisso eu tava conversando com meu primo da gente montar uma locadora de bitoneira. Aí eu falei com meu primo, ó, não deu certo, o cara pediu ponto aqui e tal. Você não quer entrar em sociedade comigo nesse teste automotiva, não? Aí meu primo lá nos Estados Unidos também falou, eu tenho interesse, me explica pra ele, ó, assim, assim, assado. Ele falou, não, vou fazer isso, me prometeu mundos e fundos, né? Ah, toda semana eu vou te mandar US$ 1.000 e tal. Eu e meu primo, quando eu tava no ponto ainda, né? É, Aí eu e meu primo, a gente tinha uma ideia de montar uma locadora de bitoneira. E aí quando eu tive que sair do ponto, eu falei com ela, ô fulano, o cara pediu ponto aqui e tal, o que, que você acha de a gente entrar em sociedade nesse teste automotivo? Meu primo, não, bacana e tal. Vamos fazer o seguinte então, toda semana eu vou mandar US$ 1.000 pra você e tal. E isso, vamos fazer isso aqui. Ele falou, não, bora, a estética vai ficar top e tal. É, Beleza, eu falei, ó, fulano, ô primo, eu, eu só vou fazer essa sociedade com você é, enquanto. Aí o cara me pediu o ponto. Aí eu fui desocupar o ponto e tal, fiquei muito preocupado. Era difícil achar ponto. Nisso, há uns meses atrás, a minha mãe tinha comentado com meu primo que eu tava com a ideia de montar uma locadora de bitoneiro e tal, né? Não abandonar a estética, mas criar um outro empreendimento. Aí meu primo falou, vamos entrar na sociedade na estética automotiva. Aí eu fui e falei, ó, eu tenho interesse e tal, o cara me pediu ponto aqui. Aí ele falou, não, vamos para um ponto melhor e tal. Falei, beleza, tô procurando alguns pontos, realmente estava difícil. E eu estava preocupado, já tinha uns 15 dias que eu não trabalhava. Eu já estava um pouco preocupado, né? Só que nesse meio tempo, eu tinha conversado com meu primo que eu tinha vontade de montar uma locadora e tal, de bitoneira, né? Não ia abandonar a estética, mas ia começar um outro empreendimento. Meu primo falou, conversou, vamos fazer e tal. Aí eu comentei com ele, né? Ó, o cara me pediu ponto da estética e tal. Você não quer entrar na sociedade comigo, não? Aí eu falei, não, eu falei assim, ao invés da gente fazer da bitoneira, o que você acha de a gente entrar na sociedade, na estética automotiva e tal, que é um serviço que já já tô no ramo e tal, já tenho uma certa experiência. Ele falou, bora. Aí a gente combinou, ele falou, ó, toda semana eu vou mandar X para você, isso aqui, nós vamos fazer isso. Pode procurar um ponto. Fui procurar um ponto. Fui procurar um ponto. Difícil e tal, aí só achava ponto assim,
5 vezes mais caro do que o que eu tava antes. Então, assim, putz, eu falei com meu primo, ó, o aluguel aqui é X e tal. Assim, era 50% do meu faturamento, o ponto. Falei assim, ó, o ponto é tanto e tal. É um pouquinho puxado, não, ele não. Eu mando esse valor pra você toda semana, toda sexta-feira, no fim da tarde. Eu recebo aqui e mando esse valor pra você, pode alugar o ponto e tal. Eu falei assim, ô primo, eu só interesso em fechar com você essa sociedade se for realmente para dar velocidade para o negócio, porque o investidor, o dinheiro, realmente ele traz velocidade para o negócio. Só que só o dinheiro não é suficiente. Aí expliquei para ele, falei, não, pode ficar tranquilo, sim, eu entendo. Aí, primeira semana ele mandou o dinheiro para mim. Aí eu fui para esse ponto e tal, peguei o dinheiro que o cara do ponto antigo ainda me devia, fui lá, investi esse dinheiro. Quando eu fui pagar o aluguel, aí precisava de uma certa quantia do dinheiro, o valor do aluguel, mais 2 calções. Dava aproximadamente aí 12 mil reais. E o meu primo, ele, ele ficou de toda semana mandar um terço desse dinheiro. Enfim, primeira semana ele mandou, eu inteirei, eu tinha entendido errado, e a mulher pediu 2 calções, então era o aluguel mais 2 calções, né, que a gente chama de calção, que é como se fosse tem outro nome também, que eu esqueci. Isso aí exclui a necessidade de ter um fiador, né? Aí beleza, eu fui para esse ponto, um ponto muito grande, um lugar muito top, só que o custo era assim 5 vezes mais alto do que o custo anterior. Então eu não estava assim preparado psicologicamente, financeiramente, operacionalmente também. Meu operacional não estava preparado para aquilo. E de cara aí meu primo não pode colocar a gente para trabalhar e eu coloquei gente, peguei 3 funcionários e tal, pagando cada um mais de um salário mínimo, ou seja, triplicou o meu custo operacional. Nisso eu precisei pagar, investir mais em tráfego pago, pagar mais o gestor que cuidava para mim. Então, assim, foi muita coisa. E o custo foi aumentando, 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 sei lá, 10 vezes mais do que o custo que de quando eu trabalhava sozinho. Meu primo que falou que ia entrar de sociedade comigo, ele, pasme, ele mandou 4 mil reais, que era o dia que ele falou que ia mandar toda semana. Toda semana ele me enrolava e ficou assim aproximadamente 1 mês e meio. E depois ele sumiu e as contas foi chegando. E eu tive que demitir funcionário. E a bola de neve foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E prejuízo e loucura. E eu trabalhando, trabalhando, trabalhando para pagar a conta. Meu corpo não aguentava mais trabalhar. Enfim, galera, uma lição disso aqui. Sociedade é algo muito complicado. E que assim, você tem que fazer, se você for fazer uma sociedade, cara, faça algo documentado, com advogado, cara, com respaldos, porque se você fizer só de forma verbal, cara, só de boca, mano, é muito perigoso. E faça com alguém que você, assim, ó, tem inteira confiança, com alguém de muita confiança. Enfim, meu primo falou comigo que toda semana ia mandar X dinheiro, mandou uma única vez e o aluguel foi enrolando. Eu tive que mandar o funcionário embora para cortar custo, sendo que nisso eu já tinha pegado todo o meu dinheiro que eu tinha entrado da outra estética, eu já tinha invertido em pintura, muitas coisas, produtos, como lá o volume de serviço aumentou muito, eu tinha 3 funcionários. Eu comprei uma demanda maior de produto, não consegui pagar os produtos até hoje, eu estou parcelando esses produtos. Enfim, galera, tome muito cuidado com isso. Esse, esse foi um dos meus erros que eu cometi. Essa parte 2 é para falar de erros que eu cometi e que, assim, são erros que custam caríssimo, que custam saúde,
É muito desgaste. Gente, não cometam essas doideiras. Hoje eu olho para trás e falo assim, pô, isso é muita doideira. Não se faz isso. Assim, eu arrisquei. A minha mãe falou comigo assim, ó, você tem certeza que você vai fazer sociedade com seu primo? Aí eu falei com ela assim, ah, tem que arriscar. Então, assim, galera, nunca tomem decisão quando você está com as emoções afloradas. O cara tinha me pedido ponto, eu tava decepcionado, eu tava triste, né? Desapontado, pô, ajudei tanto o cara não teve uma mínima de consideração por mim, então tava ali preocupado. Aí meu primo veio no momento, tá preocupado, não, eu vou, assim, vou resolver o meu problema, enfim, aumentou o meu problema. Quando eu saí do outro ponto aqui, eu não tinha dívida nenhuma. Quando eu finalizei a sociedade com meu primo, eu tava com a dívida de mais de 100k, entendeu? Os acumulados, cartão de crédito, eu tinha um carro velho que eu tava pagando as prestações do carro, assim, muito complicado. Depois do meu primo, mais um momento de desespero, eu fiz uma outra sociedade, daí o cara já falou de lavar dinheiro no meu negócio, eu já pirei o cabeção, o cara tinha me dado aproximadamente lá uns 5 a 6 salários mínimos, me investiu lá no primeiro mês. No segundo mês, quando ele falou sobre isso, eu já peguei aquele dinheiro, tipo assim, eu já estava apertado, peguei esses salários que ele tinha me dado lá mais ou menos, sei lá, uns 7 mil, 8 mil mais ou menos, devolvi para ele no mês, então assim, foi praticamente o faturamento do mês, eu trabalhando sozinho. Então assim, foi muita correria. Então assim, depois que eu finalizei a sociedade com meu primo, eu já estava com prejuízo enorme, já estava com um rombo enorme no meu negócio. Ai, ficou pai. E assim, galera, o meu primo ele me deixou na mão, né? Não cumpriu com a responsabilidade, com a palavra dele. E assim, um momento de desespero, aí, galera, o meu primo, ele não cumpriu o compromisso dele, nem com a palavra. E ali, naquele momento de desespero, né? Tudo ou nada, eu fiz sociedade com outra pessoa. O cara não era uma boa pessoa, não, não tinha os mesmos princípios que os meus, não carregava os mesmos valores. Aí, galera, meu primo me ligou. Falou, que não sei o que eu achei que ia ser assim, que não sei o que tá demorando dar retorno. O cara tinha 2 meses que tinha feito sociedade comigo, tá demorando dar retorno, que não sei o que eu não achei que ia ser assim e tal, se não vai dar. Aí, tipo assim, não teve consideração zero por mim também, mas o erro, eu sempre assumi a responsabilidade, foi lá no início. Não, a gente não deve tomar decisão precipitada, baseada nas emoções daquele momento que você está fazendo. Então, galera, se você estiver passando por uma dificuldade do seu negócio, cara, respira, fica tranquilo. Mano, sempre dá para piorar, tá? Enfim, meu primo, a gente, eu, né? Acabou a sociedade, abandonei para lá. Então, como sócio, como amigo, como conhecido, assim, distância dele, nada contra. Se um dia ele precisar de mim, eu poder ajudar, eu ajudo. Mas, assim, não quero ter proximidade com ele. Início, né, preocupação, muita conta para pagar e tal. É, eu aí eu tinha um ajudante comigo e falou, tem uma pessoa para entrar na sociedade com você e tal. Aí fizemos sociedade, ele me deu aproximadamente lá uns 5 salários mínimos assim de para começar o negócio. Aí eu no primeiro mês, no segundo mês eu já fui vendo que cara não tinha os mesmos princípios, os mesmos valores, não fazia parte mesmo da Ebenezer. E eu peguei todo esse dinheiro que ele me deu em mês, no outro mês, que era praticamente assim, ele me deu praticamente o faturamento de um mês, nossa, lá, que tava assim um pouco abaixo, que eu tava sozinho, só eu mais um ajudante, então tava um pouco sobrecarregado. E já tinha muita conta, ainda se pega um único dinheiro que eu tava conseguindo respirar e dei esse dia pra ele, mano, ó, não dá pra gente continuar e tal, toquei desfaz em sociedade com você e tal. Devolvi todo o dinheiro pra ele e assim, fiquei com aquele peso nas costas
Só que assim, nisso eu tinha um contrato de 3 anos. Quando eu fiz sociedade com meu primo, a gente fez um contrato de 3 anos, só que tava só o meu nome lá, meu primo tá nos Estados Unidos, então a assinatura dele foi eletrônica e nem valia nada. Enfim, aconteceu isso. É, e foi uma bola de neve e tal. Aí a dona do imóvel, meu primo ligou pra ela viu que meu primo tava com muito lero-lero, muita conversa, ela compreendeu o meu lado, não, pode desocupar o ponto, eu não vou te cobrar a multa e tal, inclusive, ela foi muito compreensiva com a situação. É isso, galera, eu tava devendo muito. Nisso aí, quando eu saí do antigo ponto, eu tinha saldo positivo na minha conta. Quando eu saí desse último ponto, pós sociedade com meu primo, sei lá, 100k de prejuízo, pode colocar aí, baixo, tá? Não fiz as contas até hoje, nem quero fazer. 100k de prejuízo. Cartão de crédito, aluguel, conta, água, luz do imóvel, conta de casa, produtos que eu comprei e, sabe, assim, prejuízo em cima de prejuízo. Não tinha dinheiro, não tinha ponto. Pensei em voltar a trabalhar para os outros, juro, juro, juro. Pensei em voltar a trabalhar para os outros, mas Deus me deu força. E de novo, galera, eu começo a lavar carro na rua de novo, porque eu não tinha dinheiro pro ponto. Enfim, só que mesmo assim eu fui resiliente, eu não desisti. Consegui, galera, lavar carro em casa, mas na minha casa falta muita água, aqui no meu bairro falta água todo dia, era difícil, e os meus maquinários eram tudo 220, a minha casa era 110, comprei um transformador, a mulher falou que o transformador conseguia tocar a minha máquina, o transformador não tocava a minha máquina, toda hora a minha máquina parava, imagina você lavar o carro no sol, toda hora a máquina desliga. Ah, era muita dificuldade, mas eu fui resiliente, eu fui forte. O que eu fiz? Mesmo lavando em casa, na rua, cara, eu tenho que agradecer muito o Rian, que é da Estética Valmir aqui da minha cidade, cara, me salvou demais. Galera, mesmo diante de toda essa situação, toda essa dificuldade, eu consegui fechar 3 vitrificações, tá? Cara, essas vitrificações me salvou. Aí eu pedi eu pedi o Rian para poder me ceder o espaço dele para me poder fazer as vitrificações. Cara, eu consegui fazer as 3 vitrificações. Com esse dinheiro eu consegui alugar o ponto que eu tô aqui hoje. Já faz aproximadamente uns 5 meses que eu tô nesse ponto aqui. O que eu tiro de experiência disso? Essa parte 2, galera, são erros que eu cometi. Que, assim, foram, foram más experiências, mas que me geraram, mas que me gerou maturidade, forjou o meu caráter, é, me mostrou que a realidade, que as coisas não são fáceis, que as coisas são difíceis, que é assim mesmo, empreender no Brasil é assim, você não tem apoio de ninguém. Galera, não esperem apoio de ninguém, não espere que vai aparecer alguém do nada e vai te ajudar. Isso pode acontecer, pode, mas não fique esperando isso. Enfim, galera, o meu suspiro foi essas 3 vitrificações. Então hoje aqui eu tô aqui com o meu ponto arrumadinho, graças a Deus. Ainda não fiz nada aqui, o ponto tá muito simples, tá do jeito que eu iniciei. Mas assim, eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi lá atrás. Eu vou gerar um caixa, graças a Deus, já tá sobrando dinheiro no caixa. Tô conseguindo cobrir o faturamento, minha empresa tá lucrando, né? Tô recomeçando de novo. Mas assim, eu não cometo os mesmos erros de antes. Eu brinquei muito com o dinheiro. Na minha primeira estética, eu ganhei dinheiro, só que eu abusei do dinheiro. Eu não tive inteligência emocional para lidar com dinheiro. Eu não tive educação financeira. Eu não tive emocional. Assim, faltou um pouco de equilíbrio. Eu tomei muitas decisões erradas, mas enfim, é maturidade. O empreendedorismo é isso. Você vai errar de novo, você vai errar outra vez. Aí você vai aprender com aquele erro. Eu sei que eu vou cometer outros erros, mas não vou cometer erros que talvez possa comprometer meu negócio, porque tudo que eu tinha para errar, assim, para começar a crescer,
né, na estética. Eu errei, eu fiz investimento errado, eu comprei coisa que não precisava, eu fiz sociedade na hora errada, depois fiz sociedade em outra hora, porque, gente, ninguém faz sociedade quando a empresa está quebrada, a gente faz sociedade quando a empresa está dando certo, entendeu? Então, assim, se você está quebrado, se o seu negócio não está funcionando, não está girando, cara, respira, corta os custos, diminui seu padrão de vida, mas não inventa de fazer sociedade, não inventa isso, porque o momento de sociedade é quando as coisas estão dando certo, quando a empresa está subindo. Enfim, sociedade é algo muito complicado também, então assim, galera, se as coisas estão difíceis para você, se aconteceu algo de alguém pedir o ponto para você, não desespere, tá? Vou falar outra vez com vocês. Sempre dá para piorar. Quando o cara me pediu ponto lá, eu achei que, cara, que não ia, eu achei que não ia, não tinha mais para onde piorar. Só que, galera, tem sim para onde piorar. Então, o recado que eu deixo para vocês é esse. Mantenham o foco, orem, peçam a Deus direção das coisas, mas não tomem decisões com base na emoção que você está naquele momento. Respira, dorme, descansa, coloca nas mãos de Deus. Fica tranquilo, que sempre dá para piorar. Então não acho que não dá para piorar, sempre dá para piorar. Então fique tranquilo, toma a decisão certa no momento certo. Então eu espero que esse vídeo tenha servido de lição para você que está começando a estética automotiva, que tem pouca experiência no negócio. Eu comecei, se eu não me engano, em 2022, comecei quando eu tinha 19 anos. Hoje eu estou com 23, então já vai para aí para quase 4 anos de estética automotiva. Assim, adquiri uma boa experiência, cometi muitos erros. Só que o segredo é você não desistir, ser humilde, reconhecer os seus erros. E assim, cara, empreender no Brasil, acho que em qualquer lugar do